Imagine a troca de experiências entre pessoas com uma bagagem literária muito grande. Elas possuem um monte de referências literárias em comum, de modo que ao trocar experiências elas parecem que estão tocando piano. E sempre que não conseguem expressar diretamente o que estão sentindo, elas recorrem a uma analogia literária. Escritores, quando conversam entre si, fazem isso o tempo todo. Eles têm muito mais bagagem de leituras feitas do que capacidade de expressão, assim como todo ser humano. Todos nós, como pertencemos à mesma espécie, temos potencialmente a capacidade para termos as mesmas experiências interiores, mas você dificilmente terá a capacidade de expressá-las com palavras próprias. Então você deve usar os recursos que estão na cultura. A conversa entre dois homens que estão culturalmente afinados está para a conversa entre duas pessoas incultas, assim como uma ligação telefônica está para outra que foi feita para um número errado. Isso é o mesmo que dizer que pessoas incultas simplesmente não conversam. Os seus mundos interiores são incomunicáveis, às vezes até para elas mesmas. Como elas não sabem dizer o que estão vivenciando, essa vivência não se registra na memória, porque a memória não pode registrar estados interiores, sem um símbolo que os compacte. Isso é uma angústia terrível. 99% das neuroses surgem porque a pessoa não sabe falar. Assim, a primeira função da educação é uma função libertadora. Você conseguir dizer e dizendo você se exorciza. Para um homem inculto, qualquer conflito interno é único, singular, solitário e incomunicável. Já um homem que tem ao menos a cultura da literatura de ficção, sabe que é o trilionésimo a ter os mesmos conflitos. No meio inculto, as pessoas estão muito isoladas. Elas só podem se comunicar numa faixa estreita de assuntos banais e pragmáticos. Nesse meio, a experiência interior se perde porque não há registro simbólico para gravá-las na memória ou se acumula numa massa de sentimentos confusos que isola as pessoas umas das outras. Basta isto para você entender que essa história de que o homem inculto é mais feliz é uma monstruosidade. O sofrimento indizível é 1 bilhão de vezes pior que o dizível. Inaugural, que foi o momento mais importante na nossa literatura, o mais rico e o mais denso. Porque, embora a nossa literatura já existisse, já tivesse dado um autor de porte, como o Gregório de Matos, da Bahia, no final de 1600, e em seguida o Grupo Mineiro, da Arcádia Mineira, com Tomás Antônio Gonzaga e Paulo Manuel da Costa, sobretudo, no século XVIII, por volta da época da Confidência Mineira, e embora, na verdade, a nossa literatura começa a ser especificamente brasileira, com o romantismo no século XIX, né? Ou seja, a partir, e aparece o nosso primeiro grande poeta nacional, simplesmente o poeta fundador, o Gonçalves Dias, nascido em 1821. E é nesse momento em que vai culminar, que vai atravessar todo o século XIX. Nós temos na segunda metade, sobretudo do século XIX, nós temos o primeiro grande momento da literatura brasileira contínuo, né? O romantismo, primeiro romantismo, para se dizer que é o de Gonçalves Dias, se sucede o outro romantismo, o segundo romantismo, que vai culminar com Castro Alves, mas passa por Casimiro de Abreu, por Fagundes Varela, por Álvares de Azevedo, por Junqueira Freire. E aí nós temos em seguida, esse momento, todos eles morrem muito jovens, todos esses poetas românticos. O que mais viveu foi Gonçalves Dias, que nasceu em 1821, e morreu já bastante doente, aliás, mas morreu num naufrágio de um navio em 1967, com 46 anos de idade. Ninguém viveu tanto assim depois, entre os seus companheiros românticos. O Castro Alves, que foi que mais durou, morreu com 24 anos, os outros com 20, 21. E o Fagundes Varela, que se demorou mais, chegou aos 30 e poucos anos, acho que chegou quase aos 40, mas quase todos foram muito jovens, como você vê, sem faz muito depressa. Depois veio, logo em seguida, o movimento parnasiano, em que a poesia se cristaliza, e nós temos a chamada verdade para Parnasiano Bilac,
Raimundo Correia e Alberto Oliveira, ao qual seria preciso adicionar o primeiro grande escritor paulista, que foi Vicente Carvalho, como eu já disse. Mas isso aí se dá já no final do século, e o princípio deste momento. É a hegemonia do parnasianismo, que não é o momento mais rico da nossa poesia. Ele é hegemônico, mas não tem aquela explosão de criatividade que havia no romantismo, e vai fazer uma poesia cada vez mais fria, mais metódica, mais convencional. Mas é um momento, em compensação, se não for um momento de grande criatividade poética, por outro lado, é um momento em que a língua portuguesa do Brasil realmente se difunde de uma maneira extraordinária, o seu bom uso. Embora que ele não fosse muito criador, todo mundo sabia escrever soneto, todo mundo, absolutamente todo mundo, farmacêutico, se tivesse um mínimo de instrução, ele sabia fazer poesia, à maneira parnasiana. É claro que isso criou se você quiser, uma mediocridade, no sentido positivo da palavra, uma média bastante alta, mas previsível, sem grande criatividade, sem grande inventividade, mas havia uma capacidade de usar a língua da maneira mais refinada, que era comum a todo mundo. Isso foi a grande contribuição do movimento parnasiano. Isto combina com Machado de Assis, como nós começamos aqui a ver, porque Machado é um caso curioso, porque ele começa a sua vida, ele é de 1839, isso mesmo, não tinha instrução nenhuma, foi educado ali como todo mundo era, mais ou menos assim, por conta própria, e começa a ser um escritor à maneira romântica, né, sobretudo um poeta à maneira romântica, e ele vai até os 40 anos, dos 20 aos 40, ele escreve como todo mundo mais ou menos escrevia. E se tivesse morrido aos 40, ninguém saberia quem ele era. Ele seria mais um daqueles escritores indiferentes que havia na época. De nível, evidentemente, mais um livro, mas sem grande inventividade. Não era nem Gonçalves Dias, não era nem Gastão Arnaldo, nem mesmo o José de Alencar. Agora, de repente, aí aos 40 ele dá aquele estalo e se torna um grande... Ele publicou 4 romances antes do seu primeiro grande romance, que é Brás Cubas, aos 40 anos de idade, a Memórias Póstumas de Brás Cubas, a que se segue depois, a cada 10 anos ele traz outra obra-prima, são 4 no total. Então, tem o primeiro Machado, que era igual a todo mundo, e o segundo Machado, que era um gênio, foi o maior gênio não só da literatura brasileira, mas da América do Sul, coisa assim, surpreendente e inexplicável. Aliás, o André Pinhon diz uma coisa muito interessante, ele diz, se Machado de Assis foi possível, o Brasil é possível. Quer dizer, não tem esse negócio de vai dar certo ou vai dar certo, o negócio é que, se você, aquele caso inexplicável. É como se nós tivéssemos o pico do Everest na Serra dos Órgãos, aqui na Serra da Mantiqueira, enfim. É tão desproporcional o tamanho de tudo com a altura daquela coisa que chega a ser surpreendente. E ele certamente não explicava. Bem, não obstante, os 4 livros de poesia que o Machado de Assis publicou antes do último também são da safra romântica e parnasiana, já ao final, sem grande importância. Quer dizer, havia muitos livros assim. Eu digo sem grande importância porque não são livros de grande criatividade. Não são livros que hoje em dia se releiam, a não ser como curiosidade, porque foram escritos por Machado de se reler. Mas todos aqueles que escreviam mais ou menos assim na época não se releem mais. Agora, não obstante, eram muito bem escritos. Você dirá, mas como é possível isso? Não é possível que um livro seja bem escrito e não seja um livro bom. Bem, porque existe uma maneira de você usar a língua que é correta, mas que não tem inventividade nenhuma. E por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque nós vamos chegar aqui à questão do que aconteceu a partir dos anos 20 no Brasil. É que escrever uma língua, usar a sua língua muito bem, escrevê-la satisfatoriamente, fazer sonetos exatamente todo mundo igual, né, poemas, todo mundo igual, etc. Escrever romances bem comportados, mas todos parecidos. Isso é muito bom porque isso dá a média do nível de educação, da sensibilidade da língua, do uso da língua. Por outro lado, a grande arte não se faz dessa média. A média é como se você... essa média é um pressuposto da existência de uma grande arte.
mas ela não satisfaz o problema. É como os alicerces de uma casa não são uma casa. É claro que sem alicerces é impossível você fazer uma casa. Então, o importante de toda esta arte dita mediana é que realmente ela mostrou que no século XIX o Brasil culminou realmente no momento em que todo mundo sabia escrever. Todo mundo escrevia bem. Agora não era criativo. Todo mundo sabia, todas as casas tinham alicerce, só faltando as paredes e o telhado. Mas estava ali, tudo pronto para que houvesse uma grande construção. Mas então não houve uma grande arte brasileira, nesse tempo sim houve. Mas os nomes são poucos. Além do século XIX, tem só Gregório de Matos. Na Arcádia Mineira, que eram vários, ficaram apenas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa. Autor de Maria de Dirceu, que é Tomás Antônio Gonzaga, que é um clássico da nossa língua, um dos mais impressionantes, e é o terceiro livro mais lido na Rússia. Imagina. Traduzido do russo já no século XIX, e com centenas de edições. Você vê a Maria de Dirceu, escrita em Minas Gerais, na época da escravatura, dos brilhantes, da Chica da Silva e tudo, aquele negócio declamado em russo. É uma coisa realmente muito impressionante. Você fica muito impressionado porque todo mundo conhece. É verdade que os russos leem muito poesia. Tem uma poesia riquíssima e recente. Tudo começou muito recentemente, século XIX, mais ou menos como a nossa. Então, eles, por uma estranhíssima... Olha, tem além de Pushkin, que é o grande poeta deles, o segundo mais lido é não, é o terceiro. O segundo mais lido é um poeta escocês, chamado Robert Burns. My Love was a Red Rose, etc. Que é muito conhecido, muito celebrado na Escócia, mas no Inglaterra mesmo ele é lá muito lido. Na Rússia ele é o segundo best-seller, assim, logo, o primeiro best-seller estrangeiro. Esses 3 poetas lidos, assim, geralmente na Rússia, com sociedades de amigos, pessoas que se reúnem através das gerações. Então, é o Pushkin, o Robert Burns e o Tomás Antônio Gonzaga, veja você. Bom, mas, enfim, isso é muito típico da civilização russa, que é muito chegada à poesia. Agora, então nós tivemos, sim, esses 2 grandes poetas do século XVIII, tivemos o Gregório de Matos no século anterior, e no século XIX, nós tivemos a primeira etapa, digamos, até a morte de Castro Alves, nós tivemos esses que eu disse, né? No momento romântico. Temos o Gonçalves Dias, Alves de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Acho que eu não deixei ninguém de fora. Castro Alves, claro. Bem, então aí estava essa meia dúzia, a somar-se com 3 são 9. Bem, e aí isso, em 1974, morre o Castro Alves, morre em todo, praticamente, acho que é o que ficou vivo ainda mais um pouquinho foi o Fagundes Varela, mas, pronto, nós não temos, aí certamente não temos uma dúzia de poetas. Vocês dão umas coisas, em Brasília da Gama, em Santa Rita Durão, bem, isso são coisas interessantes, realmente, mas não são muitos poetas. Isso eles fizeram no Uruguai, aqueles poemas épicos do princípio da nossa literatura. O Anchieta também escrevia na tala, o poema Virgem, etc. Tudo isso são curiosidades históricas, mas não são grandes poemas. Não é uma grande poesia. É para nós, é o que nós temos, então, evidentemente, é o nosso acervo, nós valorizamos isso, mas não podemos dizer que aquilo é grande arte, não é. O primeiro grande poeta brasileiro certamente Gonçalves Dias, mas antes dele houve 3. Você pode dizer que haviam 3, no mesmo de um alto nível, altamente criador, que eram o baiano e os 2 mineiros. Mas, bem, então se dirá, mas então é todo muito pobre. Não é muito pobre. Não é muito pobre de modo algum. Agora, o que estava faltando era que os alicerces estavam prontos, havia os materiais para construir a casa, e a casa. Agora era preciso fazer, com esse gênio nacional, alguma coisa de durável, de importante, e de altura do resto do mundo. Né? E estava tudo pronto para isso. E, na verdade, quando Machado escreve seu 4º livro, porque ele tem falenas, as falenas americanas, as crisálidas, falenas americanas e as ocidentais. Na verdade, só o 4º livro dele, as ocidentais, é que contém poesia que está viva até hoje. São aqueles poemas, aquela 12,5 de poemas, para mim é uma 12,5, dizem que é só uma 12, mas enfim, para mim ali é uma 12,5 de poemas de altíssimo nível. E tudo mais, enfim. Era mediano, era como a primeira fase. Bom, isso acontece em 1880,
79 e 80 eles querem aqueles poemas todos. 5 anos depois da morte de Castro Alves, veja você. Então, você dirá, mas eu estou pegando minhas datas certas, deixe-me ver. É isso mesmo. Castro Alves é de 44, morreu em 71. Bem, enfim, aqui, poucos anos depois da morte de Castro Alves, está ele escrevendo aqui. Neste momento, estabelece-se no Brasil o domínio total do bem escrever, da arte da retórica, da arte do bem dizer, e inúmeros escritores, aliás, para serem revistos e reavaliados, instalam um alto patamar de domínio linguístico e de capacidade de autoexpressão, sem que nenhum deles seja um gênio. Agora, isso é muito importante, porque essa situação vai durar 50 anos. No momento em que Machado de Assis publica esses poemas, esse punhado de poemas das ocidentais, depois da morte de todos os românticos, o movimento romântico está acabado. Ele se encerrou. Esses poemas de Machado já não são mais poemas românticos, eles já são, estritamente falando, tecnicamente, e do ponto de vista estilístico, eles pertencem ao parnasianismo. Esse movimento parnasiano, como eu disse um momento atrás, deu 3 poetas notáveis: o Olavo Bilac, Raimundo Corrêa, que tem alguns sonetos, um punhado de sonetos bons, mas na verdade não tem a amplitude do Olavo Bilac, mas enfim, é um bom poeta, do mesmo nível. E tem Alberto Oliveira, que eu realmente acho que cada vez mais está diminuindo de estatura, porque é muito, muito prolixo demais, tem todos os defeitos da escola, que era justamente aquele circunvoltear, aquele falar bonito, aquele negócio um pouco demais, mas era um poeta, não há dúvida. Tem um poema excepcional, chamado Ser Palmeira, Existir num Píncaro Azulado, que ali você vê, bom, por que ele não escreve sempre assim? Um poema maravilhoso, mas os outros não são tão maravilhosos. Por isso eu acho que ele vem caindo muito desde então, mas foi considerado a trindade parnasiana, né? O grande poeta, no meio, junto a Bilac e a Raimundo Corrêa. Agora, eu vi um quarto, que é o Vicente Carvalho, que é o primeiro grande escritor paulista. Ele realmente é um parnasiano tardio, que publicou inclusive os poemas tardiamente, só vinha a ser conhecido já no século XX, 1900 e pouco. Agora, neste momento, ou seja, nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas, nos últimos 20 anos do século XIX, e nos primeiros 20 anos do século XX, nesses por volta de 50, 40 anos, 40, 50 anos, esse quase meio século, realmente não existe senão esses 3 que eu lhe falei, esse quarto, que seria esse moço, o Vicente de Carvalho, que aliás não era moço coisa nenhuma, era um médico, acho que era médico, o de Castro publicou os poemas já com 50. E mais 2 casos, 3 casos, muito, muito, muito interessantes. É o carioca Raul de Leone, que publicou um único livro de poemas chamado Luiz Mediterrâneo. Nós vamos ver isso aqui, um detalhe. Eu vou conseguir agora, através da Academia de Direito, fazer uma série de versos, assim, chamar nossos clássicos, com esses autores que nós vamos ler aqui. E essa notícia eu vou dar depois do nosso intervalo. Uma coisa lá que eu estou chegando do Rio, lá da Academia, e combinei em princípio umas coisas com eles que vai nos beneficiar, se Deus quiser. Agora, então existe este poeta Raul de Leone, existe um cearense muito estranho, chamado José Albano, que realmente é um excepcional, mas curiosamente escreveu no estilo de Camões, no estilo do século XVI. Uma coisa bem esquisita, que era aquele uso de língua, etc., muito inspirado e muito bem fazedor de versos, mas um pouco fora de tempo, assim, como se fosse um filme mudo, muito bom, hoje dado aí no circuito cinematográfico, que é um filme muito mundo acha muito esquisito, por melhor que seja. Né? Bem, e existe um terceiro, que esse sim é um gênio incontestável, o poeta mais popular que o Brasil já teve até hoje, que é o Augusto dos Anjos, o paraibano de Engenho. Também é autor de um único livro, porque esse morre aos 30 anos de idade e publica o único livro dele, e não sei se foi, não me recordo se foi póstumo ou publicado no ano da morte dele, Eu e Outras Poesias. De um grande impacto. Esse é um grande gênio mesmo desse momento. E ele é contemporâneo, creio quase que exatamente, de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira seria outro desses grandes nomes. Então seria outro quarto ou quinto, se a partir
dos poemas de Machado, você tem José Albano, Raul de Leone, Augusto dos Anjos, Manuel Bandeira. Então, quer dizer, aí, assim, a Trindade Parnasiana, os 3 parnasianos e mais o Vicente Carvalho, 7. Então, se só tinha 9, de repente você só tem 7, bem. Então, senão nós estaremos muito mal. Só que o Manuel Bandeira não fica nisso. Os outros morrem, deixam só aquele princípio de obra, e o Manuel vai indo por diante. O Manuel vai morrer com 82 anos de idade, e ele nasceu em 86, 1886, vai morrer, sim. João, uma comparação, isso que acontece no Brasil, só pouco dinheiro vai aparecer, desconto, 3 ou 4 fases, e é muito grande, isso ocorre lá fora também? É a mesma coisa. Também, mas ocorre, evidentemente, mas é proporcional ao número de portas que existem. Não é que seja que lá eles tenham só 3 ou só 4, não é isso. É que existem, este nível que eu estou dizendo, que antes de você ter uma grande arte, uma abundância de grande arte, você precisa ter um domínio completo e total da língua e da forma de expressão a nível da interação. É preciso que haja um sem número de escritores medíocres que escrevem bem, sem imaginação, sem gênio, sem nada disso, mas absolutamente dominando a língua, sabendo fazer aquilo, tudo igual um ao outro. Você não sabe de fazer diferença de um para o outro. Sem personalidade própria, mas totalmente dominando aquele instrumento, aquela maneira de ser. Isso nós só viemos a ter na segunda metade do século XIX com os parnasianos. Isso foi a grande contribuição do parnasianismo à nossa coisa. Nesse momento, você vê, havia tanta gente educada escrevendo bem coisas irrelevantes, mas a partir daí se poderia ter uma plena de poetas. E aí sim, de fato, vai acontecer. Né? Porque nesse período, o gosto foi formado, o controle da língua foi formado, quer dizer, agora a literatura estava madura. Olha, isso na Europa aconteceu muito antes do século XIX, é claro. Evidentemente, todos os países já tinham conquistado esse nível de completo domínio já na Idade Média. Quer dizer, Dante é do século XIII, de 1200, enfim, na Itália. Shakespeare veio já no século XVI, mas Chaucer precede Shakespeare há algum tempo. Quer dizer, a Alemanha talvez um pouquinho mais tardia, mas enfim, nem tanto. Já no século XVII já existe a grande poesia, a grande literatura. A Espanha também, Portugal, evidentemente, Camões é um clássico absoluto, já morre em 1540. Então, da restauração, ele morre naquele momento, 1880, não é? No caso, bate ali. No século XVI já havia esse alto nível de coisa meio de Portugal, na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha, na Inglaterra. O caso de atraso aí vem com a Rússia. A Rússia é a última a chegar a isso. Que a Rússia era um país feudal, extremamente mongol, assim, muito oriental, muito influenciado pela civilização oriental, e evidentemente se europeiza, ou seja, se civiliza totalmente com um certo atraso. É só no século XIX que realmente, século XVIII, você pode dizer que isso é paralelo ao Brasil. Mas lá também se forma muito rapidamente um alto nível de expressão que precede um pouco o nosso. Mas também isso é uma coisa do século XVIII e XIX. Evidentemente, tem abundância de poetas. Nós só vamos ter isso, só seria possível erguer uma grande literatura no momento em que houvesse um grande público. Porque, na verdade, o que significa esse escritor mediano? Esse escritor que não tem imaginação nenhuma, que não tem nada de novo para dizer, que é igual a todo mundo, mas que escreve bem. Significa um ótimo leitor. Que se ele não consegue fazer alguma coisa de excepcional, ele certamente consegue reconhecer alguma coisa de excepcional, porque os meios são aqueles. Né? Por exemplo, eu creio que está claro isso. Eu poderia dar exemplo da orquestra, entendi que nem todo mundo precisa ser Beethoven, mas todo mundo tem que saber tocar o violino, a flauta, o fagote, o violoncelo, etc. Senão você não tem uma orquestra. E se você não tiver uma orquestra, você vai tocar uma sinfonia como? Então, a sinfonia, um grande momento tudo orquestrado, assim, um momento sinfônico de uma civilização vem quando os rudimentos dessa arte da escrita estão dominados por todos. E digo, mas todos os homens educados, todas as pessoas educadas, aquelas que forem educadas, que são plenamente alfabetizadas e que lidam com livros, sabem escrever. Sem ter nada para dizer, assim, que aquilo tenha lá, não interesse, mas aquele domínio. Então aí surge a
a grande emanação suprema disso. O fato então, a resposta à sua pergunta, que é pertinente ao que eu estou dizendo, é o fato de que, sim, nós chegamos ao nível em que a Europa já estava, mas nós chegamos quando a Europa já estava. Antes, a Divina Comédia já tinha 600 anos, quando nós produzimos a Juca Pirama, né? E o meu romantismo brasileiro chega à cena, Dante já tem 600 anos. E a Divina Comédia também, quer dizer. E Shakespeare já tinha 400, ou 300 anos, enfim. Esse momento nos precede muito lá. Né? Mas o Brasil é um país novo. E é mais ou menos a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também, é a mesma coisa. Praticamente com uns 50 anos de diferença, mas os grandes poetas americanos aparecem já na segunda metade do século XIX. São contemporâneos aí do nosso Machado e tudo. Mas, na verdade, a tradição lírica inglesa é a mais forte do mundo. Quer dizer, a possível exceção da Rússia, que é um prodígio, uma coisa extraordinária, a tradição lírica inglesa é insuperável de língua inglesa, de maneira que, então, evidentemente, você já tem uma tendência, tem um forte embasamento, e todo mundo que sabe que escreve, sabe ler e escrever, se sabe fazer um rol de roupa, sabe escrever um poema. Na educação do século XIX inglesa tinha levado tudo esse nível. Então, é um pouco covardia comparar com a vantagem que Maria leva, nesse caso, os Estados Unidos leva a vantagem de virem de ser a continuação de uma tradição tão rica quanto a tradição lírica de língua inglesa. Bom, então, o que acontece aqui no Brasil de grande importância não é que o modernismo tenha sido o grande momento, que tenha sido assim, a maior coleção de gente inteligente, ou de gênio excepcional que tenha havido no Brasil. Isso, por acaso, é verdade. Mas não é por ser moderno, mas é porque antes dele, tudo estava pronto para a eclosão desse gênio nacional. Para que você, de repente, numa geração só, tivesse uma dúzia de poetas excepcionais, depois mais outra, enfim. De lá para cá, você facilmente reúne 50 poetas. Este século, né? Certamente, esses 50 poetas perfeitamente. Bom, e desses 50, meia dúzia são gênios. E tem outra meia dúzia que são muito bons, depois outra meia dúzia que são ótimos, depois outra meia dúzia que são... Enfim, você vai juntando, então você tem realmente uma safra, como o século XIX não deu, e nenhum outro. Nós estamos, de um certo modo, fadados a isso. É certo que a tradição de língua portuguesa, ibérica, nesse caso, hispano-portuguesa, tanto de Espanha quanto de Portugal, deu esplêndidos escritores, e é uma tradição voltada para a retórica, para as artes da linguagem, até mais do que para a música, ou para a pintura, ou para a arquitetura e tudo mais, embora sejam ricos nisso também. Um Cervantes, um Góngora, um Quevedo, um Camões, um Sá de Miranda, são casos extraordinários, né? Da mais alta altura. Então nós tínhamos realmente atrás de nós também uma coisa muito... Tínhamos essas raízes, estavam muito fortes. Uma vez plantados os alicerces firmemente aqui, e repito outra vez, nunca será demais insistir, os alicerces são a formação de um público leitor que é também criador à sua maneira. Porque, evidentemente, pode não ser muito bom escritor, mas sabe escrever. Então, por isso, sabe ler. A grande tragédia aqui no Brasil é que parece que nos últimos 30, 40 anos isso está se perdendo. A nova educação, dessa escola ideológica que nós metemos aqui, a partir dos anos 60, 70, foi uma coisa muito... As pessoas não sabem o beabá das coisas. Então, hoje em dia, não se sabe mais escrever, porque é difícil fazer uma grande literatura, porque há uma grande distância entre o bom escritor e o grande escritor e o leitor mediano. Eles muitas vezes não têm a menor ideia, como a maioria de vocês, imagino, não tinha, até nós começarmos a conversar, do que era mussolete, do que são, como se faz uma casa, com tijolo, com cimento, com areia, com tubos, com calação, com fio de eletricidade, se faz uma casa. Não sabia nem sequer quais são os elementos de construir uma casa e ficar simplesmente dormindo em cima dos alicerces. Os alicerces estão aí, daqui a pouco não estão mais, porque se dissolvem, não é isso? E desse despreparo,
andar para trás, que aconteceu aqui no Brasil. Quando eu nasci, nos anos 40, quando eu fui para a escola, todo mundo sabia escrever. E todo mundo fazia isso, todo mundo fazia isso, todo mundo, os colegas, todo mundo sabia fazer aquilo. Mas quando aparecia o livro do Vinícius, eu vi o pessoal, esse cara foi melhor que eu. Era assim, porque você fazia, claro. Você via, puxa, mas isso sempre está bem feito. E tudo era uma surpresa, mas ninguém ali era uma galinha olhando para um lavrador. Não era assim, não. Era todo mundo sabia manejar uma enxada, uma ansia, etc. Puxava o cara com um trator, bom, aí já é covardia, mas em todo caso, eu também sei arar, eu também sei fazer isso. Por isso eu sei o quanto bem feito isso está. O impacto disso é extraordinário, porque eu realmente sei que não conseguiria fazer tão bem, mas sei fazer. Sei, minha mãe sei fazer, está aqui. Isso ainda era verdade até os anos 50, quando eu ainda era aluno de escola. Não sei quantos dos meus alunos, meus colegas escreviam poesia, mas todo mundo escrevia. Palhaço, foi isso, as moças, sobretudo, eles escreviam a partir, sabendo, imitavam fulano, Beltrano, Ciclano, faziam direitinho aquilo. Isso se perdeu. Isso se perdeu e parece que hoje em dia realmente as pessoas não sabem beabá. E aí fica muito difícil você relacionar aqueles que chegam ao ponto. Então só o escritor excepcional vale. Mas esse escritor excepcional está separado do aluno, do leitor. Porque esse leitor é mínimo. E é isso que nós temos que se nós vamos reconstituir o país, nós temos que reeducar essa base. Se nós não tivermos essa compreensão, a nossa literatura continuará sendo boa, porque não se pode impedir um grande escritor de ser um grande escritor, ele vai continuar a ser. Mas vai ser cada vez mais a tal da teoria dos dois Brasis. Não é? Aquele que ouve Villa-Lobos e aquele que ouve Chan. Né? Quer dizer, isso é um absurdo, aquele que não era assim, né? Nunca foi assim. Em matéria de literatura, pior ainda, aquele que sabe ler e sabe escrever é aquele que não tem uma noção da diferença entre um tango e um charuto, entre um samba de carnaval, e chegou-se ao ponto de confundir uma letra de música com poesia. E disso se fez quase uma ideologia. De maneira que, então, mas em todo caso, o que acontece no momento em que o movimento de 22 acontece, vem e se organiza, é que durante vários anos, ou seja, do final do século XIX, nos anos 1880, 90, 1910, durante 30 por 40 anos havia havido, sim, um país estava pronto para uma grande renovação. Estava dominando a sua língua, a sua sensibilidade, tudo isso. E os grandes poetas que vão fazer agora o movimento romântico se beneficiam de tudo isso. É de se perguntar, quantas vezes me tem perguntado, o que teria acontecido se Raul de Leone não tivesse morrido aos 31 anos. Eu pergunto isso, aliás, por escrito, aí, no livro O Sapo Junto, no meu ensaio A Farsa como História, o que teria acontecido se ele era contemporâneo de Manuel. Manuel viveu até os 80. Ambos eram tuberculosos, quase todo mundo era naquela época. Se o Manuel sobreviveu, ele morreu. E o Manuel dizia, olha, o Raul de Leone era um poeta muito inteligente, mas era um doente muito burro, porque ele fumava, dançava, saía, fazia o diabo a quatro, tá, acabou, né? O Manuel não passou a vida deitado até, nessa poesia, ele dizia, não pode se mexer, não se mexe. E conseguiu durar. Mas se esses dois, por exemplo, tivessem sobrevivido, o talento era tão grande que sabe-se lá o que eles teriam sido. Né? Agora, então, no século XIX, o século XIX se prolonga no século XX, estilisticamente. Ele entra pelo século XX adentro, nos anos 1910, 1920, por exemplo, eu acho, não estou muito seguro, mas creio que as poesias de Vicente Carvalho, o grande parnaseiro paulista, só vieram a ser reunidas e publicadas em 1930. Imagina, quando ele já era um 60, ele já tudo aquilo, mas é bastante tardio. E aquilo ainda é um estilo, entende? Antigo. Então, em 1920, o que acontece é um desejo grande de renovação aqui no Brasil, como havia na Europa também.
Isto há razões para isso, nós vamos ver isso depois em detalhe mais adiante, mas o que importa é que nesse momento o país muda, o país começa a mudar cada vez mais. Ao final da República Velha, em 1920, a última década da República Velha, os últimos governos, o de Washington Luiz, que começa em 26 e acaba em 30, e acaba mal, e o de Arthur Bernardes, que vai até 22, de 22 a 30, não é isso? E quem é que vai de 18 a 22? Conturbadíssimo. E é o final dessa República Velha, que foi uma prolongação do Império, e os tempos já são outros. No entre-guerra, no período entre as duas guerras, no final da Primeira Guerra Mundial, entre 18, as coisas mudam muito no mundo todo. Então, o Brasil se moderniza contra a vontade, começa um processo de modernização, etc. A verdade é que, como sempre, antes que aconteçam as coisas no plano material, é preciso que haja dentro das mentes aquela semente que vai permitir que tudo se faça. Se não houver visão, nada acontece. Então, essa visão, a primeira coisa, se passa dentro do reino da inteligência. É ali, no reino das ideias, que o futuro se constela. Não haveria a industrialização se não houvesse o gênio que prevê a ideia de progresso e o caminho que ele deve tomar. E assim se é assim com a história, quanto mais com a literatura, não é? Então existia assim essa ansiedade nacional já nos anos 20 em função de um up-to-date, quer dizer, de uma atualização da expressão artística no Brasil. Se concebia muito bem as pessoas que começavam a ir de São Brasileiro, sempre foi a Europa e sempre viu entre a Europa e o Brasil um paralelo. Sempre houve mais ou menos a mesma coisa. Já no princípio do século havia uma explosão do gênio europeu, assim, absolutamente extraordinária, dos primeiros 20 anos do século, foram incrivelmente ricos. E muito revolucionários, cada vez mais diferentes, apareceram em todos os países, de Picasso, a Stravinsky, meu Deus do céu, a Guillaume Apollinaire, ao surrealismo, havia um fermento extraordinário, Mayakovsky, aquela coisa, e nós estávamos ainda lá nos sonetos com a chave de ouro, a coisinha, o mundo doméstico pacato, rural, né, que a nossa literatura exprimia muito bem. Mas, evidentemente, que o mundo não ia ser sempre assim. Evidentemente, que vai passar começar um processo de transformação rapidíssimo a partir dos anos 30. Isso já é previsto nos anos 20. E é quando o grupo, sobretudo em São Paulo, porque o grupo São Paulo é extremamente rico, enriqueceu muito depressa, já era um novo centro alternativo de poder. Né? E aqui se reúne gente muito educada, muito inteligente, muito capaz de conceber as coisas e adiante todo mundo, de certo modo. Esse pessoal vai para a Europa. Começa a volta de lá, diz, gente, estão pintando umas coisas assim, estão fazendo uma música assim, estão escrevendo uma coisa assim, o que está fazendo aqui? Então, resolve-se fazer uma revolução aqui no Brasil, uma revolução nas artes. E é isso que a Semana de 22 traz. E é preciso aqui dizer, bom, mas a Semana de 22 não é nada. Não teve um único grande escritor que seja visto, mas isso é irrelevante. Isso é certamente verdade, cada vez mais a ser dito. Mas eles instalam e proclamam o desejo, a necessidade de uma nova sensibilidade, de uma renovação da sensibilidade. Não querem simplesmente a repetição das velhas fórmulas, da velha sensibilidade. Eles querem uma abertura para o futuro, um futurismo, por assim dizer. E se não eram lá escritores muito dotados, e certamente não era o caso nem de Mário de Andrade, nem de Oswald de Andrade, nem de Menor Pica, nem de nenhum deles, nem de Cassiano Ricardo, nem de Guilherme de Almeida, nem nada disso. Eles eram escritores medianos, que nunca deixaram, nem conseguiram deixar de ser medianos, mas eles estavam com novas ideias. Eles estavam certos, né, no que estavam propondo. Não souberam fazer a contento aquilo que propunham. Isso viria a ser feito imediatamente, quase em seguida, por Manuel Bandeira, por mineiros, nordestinos, cariocas. E por quê? É que fizemos como? Porque não havia uma tradição em São Paulo de literatura. É um caso assim a ser estudado com detalhes.
O Brasil, o velho Brasil, Brasil de 400 anos, que era o Brasil do Nordeste, o Brasil de pelo menos 300, que era o Brasil da Bahia e de Minas Gerais, o Brasil de 500 anos, que era o Brasil do Rio de Janeiro, onde a corte se instalou, onde havia tudo aquilo ali. Este é um Brasil com raízes, e raízes culturais. Qualquer arte que se tenha feito, o Brasil se fez no Nordeste, no Rio de Janeiro. Até então, quando poderia deixar de ser assim? De resto, todo esse povo convergia para o Rio de Janeiro. Todo mundo que tivesse talento acabava na corte. Não é? A centralização era normal que descesse, que todo mundo fosse para lá. Gonçalo de Dias era baranense, vivia no Rio. O Castro Alves era baiano, estudou no Recife, estudou em São Paulo, e veio para o Sul, não é isso? Quer dizer, Algés Azevedo, Casimiro de Abreu, todos eles. E antes disso, a Arcádia Mineira, os dois da Arcádia Mineira, então, tudo convergia para a corte. Evidentemente, a partir do século XX, está todo mundo lá. Manuel Bandeira morava lá, pernambucano, Carlos Moura morava lá, mineiro. Molinão lá, mineiro. Mineiro. Pernambucana. Mas todos moravam lá. Então, evidentemente, ali se fez essa... Parece que São Paulo fez uma literatura que das duas uma ou era uma imitação, enquanto macaqueada, de modelos informais europeus, ou era extremamente provinciano. Era um negócio só feito de paulistas para paulistas, que não estava diferente do resto do país. Claro que as ideias eram ótimas, de maneira que os escritores de grande talento que se instalavam no Rio, que raramente eram cariocas, aliás. Quer dizer, cariocas tem Machado de Assis, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Doutor Milano, Marcos Ribeiro, Carlos Faria, Augusto Felipe Schmidt, e aí. Mas, certo que você tem por estado. Os grandes mesmo, são quase todos fora do Rio. Conceição Dona Cecília, todos os grandes poetas serão fora do Rio. Você pode botar o Vinícius também, aí tem dois cariocas. O fato é que em São Paulo, São Paulo ganhar na província, você continua na província, você continuaria na província o tempo todo. E essa literatura importada da Europa não funcionava, porque era preciso que você queria engenho, e havia um grande engenho. Todo mundo concordará com isso, evidentemente, porque não há que não tenha, espero, não há que não tenha livro, não quero Lobato, nas suas histórias para criança. Não há que não tenha exercício de Capão Amarelo por escrito, não vale pela televisão. Quer dizer, isto era um gênio. Este gênio que ele colocou naquela criação do mundo infantil, do imaginário infantil brasileiro, se tivesse sido havido alguém assim, que fizesse isso a nível adulto, bem, não está havendo, mas o único jeito paulista é ele. Ele realmente fez isso, mas fez isso para criança. E, então, evidentemente, a literatura que ele fazia para adultos não está bem de longe. Quem deu no peixe, quem sabe o que é isso? Eu li, mas enfim. Deixa que se depressa, não é uma coisa que você guarda muito. Quer dizer, literatura adulta de Monteiro Lobato não é o caso. O fato é que este momento extraordinário de renovação brasileira foi antevisto, foi previsto, foi visto, foi imaginado, foi idealizado, foi adivinhado, se você quiser, aqui em São Paulo, certamente. Né? Em São Paulo, que a turma pensou, não, gente, você está lá no fazendo tudo isso, o que ele está fazendo esse borradinho aqui? Vamos parar com esse fazer rima, vamos fazer, enfim, coisas. Chama desse sopa bonito de sabão no ar, e eles então instalam essa necessidade de uma nova realidade. Que o país inteiro responde a isso. Eu não digo que não houvesse já uma certa procura, busca de uma nova forma de expressão nos outros estados. Mas não havia, assim, não houve a concentração de mentes de primeira mão, de primeira água, né, que viessem com essa gritaria. Que essa dizendo, não, o que eu chamaria de segunda gritaria de Ipiranga. Né? 100 anos depois, por 1822, começam a dizer, não, independência, só morte, que diabo, não vou continuar assim, etc. Tinha toda a razão. E daí, os poetas e escritores, aliás, do Brasil inteiro, começam realmente a procurar essa expressão nova brasileira, plena, completa, que sem um exemplo desse maluco não teria nunca visto. Mas também é um livro ruim, né? Serafim Miramar, Ponte Grande, não sei o que, Miramar, essas coisas do jornalismo, mas são muito ruins. Aqui tu tem os falhados. Aqui os outros, como é que é?
aquelas bobagens do Vamos Caçar Papagaio, Martim Sererê, né? Deixa estar jacaré, essas tolices do Cassiano Ricardo, aquilo era uma bobajada, Pau Brasil, Anta, aquele negócio, realmente não ia acabar. Mas, tá aí, dá um tom, era um negócio novo, então não era lá muito bom, mas era novo. Então, quem tinha talento fora daqui, além de ter ele alicerce há muito tempo, virou para esse lado e foi fazer arte a partir desses modelos e fez grande arte. O Manuel é o caso mais típico, o caso mais extraordinário, porque ele é um poeta simbolista que vem neossimbolista, neoparnasiano. Ele publica o primeiro livro aos 30 anos de idade, mas o primeiro soneto é aos 20. Ele tem 20 anos exatamente quando ele escreve o Renúncia, que nós vimos naquela primeira aula, e que é um poema extraordinário, dificilmente se escreverá melhor que aquilo, nem ele conseguirá. Até porque não é preciso. Quem escreve assim pode continuar escrevendo assim. Mas ele se renova. Ainda escreve, ele é o único participante da Semana de Arte Moderna aqui, e que não foi, que se tornou realmente um grande poeta, que já era e continua a ser. E possivelmente eu creio, cada vez mais há um consenso de que ele é o grande poeta exemplar do Brasil. Poeta exemplar, poeta exato, preciso, sem uma palavra fora do lugar, sem nada que não preste, e, enfim. Um exemplo perfeito do que seja um grande poeta do Brasil. Eu acho que é isso mesmo. Até porque tem todos os estilos mesclados. Nós vamos ver mais adiante mas o nosso poeta maior é Carlos Drummond de Andrade. Sim, meu amigo, mas há uma diferença entre ser o maior e o exemplar. O homem mais forte, o Carlos Drummond de Andrade realmente é um poeta imenso. Mas quando a bandeira com toda aquela aparente simplicidade e exiguidade de criação, ainda é o poeta exemplar. Porque nunca, nem no princípio, nem no meio, nem no fim, deu uma nota fora de diapasão. Acertou tudo que fez é perfeito. O Drummond começa assim, enfim, torna-se um repetidor de coisas. Já não é mais aquele poeta que foi. E isso nunca acontece com o Manuel. Porque dos 20 aos 80, nunca desce do patamar que se estabeleceu. Nesse sentido, ele é exemplar. Bem, agora, então, o que está acontecendo aqui, eu citando o Manuel, vou dizer a vocês, vocês já viram aquele poema de Manuel, o Renúncia, né? Chora de manso no íntimo, procura curtir sem queixo o mal que te crucia, o mundo é sem piedade, a terrinha da tua inconsolável amargura. Só a dor enobrece, é grande, é pura, aprende sempre. Chora, minha roupa sobre o que passa. Sofre, calado e de alma sobrancelha, sem um grito sequer que o desgraça. Encerra em ti tua tristeza inteira e pede humildemente a Deus que afaste a tua doce e constante companhia. Poema perfeito, absoluto dos 20 anos dele. Agora, eu estou repetindo isso porque vamos dar um pulo agora de 1906 para 1900.